Assim como você está, jovem, estenda a sua mão e vamos estar orando pela serva do Senhor. Jesus, ainda em Tua presença, Senhor, te agradecemos nesse momento, Pai, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa nessa noite, Jesus. Nós te louvamos, Jesus, pela vida de cada jovem, de cada irmão que está aqui, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Jesus, que já tem fluído nesse lugar desde quando este culto iniciou. Senhor, nesse momento nós oramos pela irmã Janaína, Pai, usa a Tua serva nessa noite, Jesus. Usa, Senhor, como um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, com graça, com unção, com autoridade, Jesus. Os nossos corações já estão abertos, Pai, os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira, Jesus, mas que os nossos corações possam se alegrar na Tua presença, Jesus. Permanece conosco e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Vamos aproveitar que estamos em pé. Pegue sua Bíblia, abra comigo. No Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler o versículo, o capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. E nós leremos o versículo de número 37 e o 38. Quero louvar a Deus por esta oportunidade, nesta noite, pela vida da Vanice, do irmão Carlos, esse casal simpático, que a gente tem uma admiração, por toda essa juventude que está aqui, a nossa irmã que esteve na direção, os líderes aí que estão na retaguarda, orando, intercedendo, adorando, o grupo que louvou. Para nós é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, com a Giovana, com a Rafaela. Quem achou Mateus, capítulo 24, versículo de número 37, diz amém. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Amém? Por bondade, tome teu assento nesta noite, glorificando e exaltando o Senhor. Pedir para o Alex me ajudar aí no som, que eu estou mal da garganta, irmãos. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial nesta noite, irmão. A Júlia vai me ajudar no fundo aí. Obrigado, Júlia. Eu quero louvar a Deus nesta noite. Eu estava sentada aqui no meu banco, adorando ao Senhor. E o único pedido que eu fiz, irmã Vanice, foi: Senhor, me ajuda a entregar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu preciso entregar a uma dor que aqui está representada nesta noite. É por isso que eu preciso que você fique bem atento a ouvir esta palavra. É por isso que eu peço que você fique orando para que Deus fale conosco neste lugar. Nós apenas somos vaso, mas quem faz é o Senhor. E eu não estou falando de mim mesmo, porque senão eu não estaria aqui. Mas eu estou falando da palavra de Deus, que é pura, é santa, é viva, é eficaz e é verdadeira. Amém? Queridos, o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24 e o 25, ele é conhecido como um mini apocalipse, pois fala do final dos tempos, da escatologia, do fim dos tempos, os sinais da vinda de Cristo. Mas quando nós vamos meditar e ao ler as parábolas que aqui estão inseridas no capítulo 24 e 25, nós podemos perceber que alguns conselhos e há uma doutrina aqui muito forte sobre o fim dos tempos, que nós precisamos estar atentos e observar para aquilo que está inserido nesses dois capítulos em especial nesta noite. No capítulo 24 e 25, nós vamos ver Jesus falando aos seus discípulos, quando certa vez os discípulos estavam em Jerusalém,
E aqui foi falado pela Natália sobre o templo. E este templo fora sido reconstruído. E os discípulos admirados ao ver a beleza daquele templo, ao ver a estrutura daquele templo, eles começam a ficar, de certa forma, muito admirados com aquilo que eles estavam vendo. Mas a Bíblia diz que Jesus responde a eles dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derribada. Jesus estava profetizando sobre aquilo que iria acontecer 70 anos depois de Cristo. Ou seja, o templo aquele seria destruído. Mas quando nós vamos meditar um pouquinho mais, nós vamos ver no capítulo 24 e 25 de Mateus, nós vamos ver que Jesus ele continua falando sobre o princípio das dores. Ou seja, ele fala de um período que antecede a volta de Cristo, de um período que antecede o arrebatamento da igreja. E é disso que eu quero falar nesta noite, mas eu quero trazer um panorama sobre o capítulo 25 e o capítulo 24 de Mateus. Jesus vai continuar falando sobre a grande tribulação. E quando nós falamos da grande tribulação, nós falamos de um período de 7 anos, que nós que estudamos a palavra de Deus, e vamos ver na teologia que fala sobre o pré-tribulacionismo, um momento, um período que nós que cremos no pré-tribulacionismo, cremos que a igreja do Senhor já não estará aqui nesse período. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará com o Senhor nos céus de glória. E nesse período dos 7 anos da grande tribulação aqui na terra, a igreja passará os 3 anos, primeiros 3 anos e meio passará pelo tribunal de Cristo. E os 3 anos e meio final desses 7 anos, a igreja passará pelas bodas de Cristo. Mas neste momento em que a igreja vai estar no tribunal de Cristo e depois nas bodas do Cordeiro, a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na terra. E Jesus vai falar sobre isso, em que se levantará o anticristo para enganar as nações, os homens, a humanidade. O anticristo vai se levantar primeiro com aquela falsa paz. Ele vai conquistar o mundo, as nações. E a Bíblia vai dizer que nos 3 anos e meio primeiros desses 7 anos, o anticristo vai conquistar o mundo e até mesmo vai fazer aliança com Israel. Mas depois, nos 3 anos e meio final desses 7, ele vai se opor a Israel, vai se juntar com as nações, um exército bélico para lutar contra o povo de Israel. E é neste momento, depois desses 7 anos, que Jesus vem com um exército de anjos para lutar pela nação de Israel. E nós louvamos a Deus, irmãos, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, e ela é poderosa, e ela vai se cumprir. E também nós vamos ver que aqui no livro de Mateus, capítulo de número 24 e 25, Jesus vai falar do período do milênio, em que a igreja do Senhor, junto com os moradores da terra, vão estar aqui num período de paz, aonde Satanás, que outrora enganava as multidões, outrora incitava as pessoas ao erro, ao pecado, nesses 1000 anos de paz, 1000 anos em que Jesus vai vir à terra, junto com a sua igreja, a Bíblia diz que nesse período de 1000 anos, Satanás será preso, Satanás será lançado no abismo. E a Bíblia vai dizer que nesse período a paz vai reinar. A paz de Cristo, o reinado de Cristo. Quando nós olhamos para a Escritura, o primeiro período de nosso Jesus como advogado. Depois, quando ele vier no final da grande tribulação, ele virá como rei, trazendo o seu reinado. E por último, na última fase, Jesus virá para julgar as nações. Mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Nesse período do juízo final, depois do milênio, a Bíblia vai dizer
que Satanás será solto pelo próprio Senhor. E ele vai tentar enganar novamente as nações, os povos. E eu creio que ele, sendo muito astuto, ele vai conseguir enganar a muitos. Mas depois disso, a Bíblia diz que então o Senhor virá com o seu exército novamente e por fim destruirá Satanás e os seus exércitos. E a Bíblia diz que Satanás será lançado no lago de fogo. E todos aqueles que o seu nome não tiverem escritos no livro da vida, mas aqueles que estão lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram redimidos através de Cristo Jesus, estará eternamente com ele nas mansões celestiais. Mas, queridos, eu quero falar agora sobre o princípio das dores. Eu trouxe um panorama geral aqui sobre aquilo que Jesus falara aos seus discípulos. Mas falando um pouquinho sobre o princípio das dores, quando nós olhamos para as parábolas aqui inseridas no capítulo 24 e 25 de Mateus, duas coisas me chamam a atenção, e em todas as parábolas e as escritas e narrativas está duas palavras para nós observarmos: vigilância e espera. Vigilância e espera. Espera em quem? Espera no Senhor. Vigilância e ter uma espera no Senhor. Essas duas palavras estão saltadas no texto para dizer a nós que no princípio das dores, ou seja, o que antecede ao arrebatamento da igreja, nós precisamos estar vigilantes e esperando o retorno da volta de Jesus. Queridos, quando nós olhamos para esse texto, a qual eu fiz menção, vai comparar, Jesus vai dizer aqui aos seus discípulos, ele vai comparar o princípio das dores, ou essa época em que nós cremos que que está antecedendo a volta de Jesus. Jesus vai dizer que este período de Noé, que está lá em Gênesis capítulo 6, ele vai comparar esse período com o período que antecede ao arrebatamento da igreja. E qual é, para você eu quero contextualizar aqui, qual é o período e o momento em que Jesus está falando sobre Noé? Qual é esse período? O período em que a humanidade está longe de Deus, de tal forma que uma apostasia muito grande está inserida. Quando você vai lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, e versículo de número 8, o 9, vai falar sobre as características de Noé. Mas os versículos anteriores vai dizer que a nação, ou o povo, a humanidade está tão distante de Deus, que é uma apostasia tão grande. Vai falar da indiferença, vai falar da multiplicação do pecado, da imoralidade daquela geração. Vai falar da maldade do ser humano, que o seu pensamento é totalmente voltado para o mal, inclinado o seu coração, o seu pensamento para o mal. É dessa geração que Jesus está comparando a geração que antecede o arrebatamento da igreja. E enquanto eu estou pregando aqui, você já começa a comparar que aquilo que Jesus havia falado, ele está inserido nesse contexto em qual estamos vivendo. Se você fazer um paralelo daquilo que Jesus fala do tempo de Noé, da geração de Noé, você trazendo para esses dias, você vai ver que estamos caminhando com aquilo que Jesus falou. Multiplicação do pecado, imoralidade, apostasia, indiferença, zombaria, maldade, pensamento mau, voltado, inclinado para as coisas do mal. É essa época que Jesus está comparando a geração que antecede o arrebatamento da igreja. E nesta noite o Senhor me trouxe aqui para dizer que assim como nos dias de Noé, havia uma geração que não queria nada com Deus, estava longe de Deus. A geração que antecede o arrebatamento também.
Queridos, quando eu olho para a história de Noé, é lindo porque Noé, ele era um homem, a qual a Bíblia vai dizer que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus. Olha que lindo, irmãos, o que Gênesis 6 vai dizer, em versículo 9, era um homem justo e íntegro, e andava com Deus. Só que Noé, ainda de andar com Deus, ser íntegro e reto, a Bíblia diz que Noé era obediente ao Senhor, porque desde o momento que o Senhor instrui ele, dizendo, ei, faz uma arca, faz dessa maneira, faz desse jeito, Noé vai e faz. Noé só entra na arca quando o Senhor autoriza ele a entrar na arca. Noé só sai da arca quando o Senhor autoriza ele a sair da arca. Então Noé, ele era um homem íntegro, reto, andava com Deus e era obediente a Deus. O texto, ele nos informa uma outra coisa que é lindo aqui na vida de Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Você comparou que diante de uma geração apóstata, indiferente, uma geração longe de Deus, uma geração que zombava de Noé, será que o Senhor vai terminar esta terra? Alguns dizem que nunca tinha chovido, era apenas o orvalho que caía. E eu imagino a zombaria deles dizendo de Noé, ele construiu essa arca desse tamanho para quê? Para que construir essa arca? Qual foi o Deus que falou com ele? Eu imagino o que eles zombavam de Noé. Mas quando nós olhamos para a vida de Noé, um homem reto, íntegro, um homem que andava com Deus, obediente, e achou graça aos olhos do Senhor. Isso me inspirou, irmã Vanice, de uma maneira tão grande, que eu pensei comigo e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Se nos tempos de Noé, onde havia uma apostasia, uma zombaria, o povo estava distante de Deus, teve um homem que achou graça aos olhos de Deus, teve um homem que era íntegro, reto, andava com Deus, porque é que Deus não pode levantar jovens cheios do Espírito Santo, mulheres e homens cheios do Espírito Santo, diante de uma geração corrupta, apóstata da fé, uma geração indiferente, uma geração longe de Deus. Eu vim nesta noite como uma profeta de Deus profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida. Nós somos a geração, comparada à geração de Noé, que vai se levantar para construir uma arca. Eles vão olhar de fora e vai dizer, por que é que no sábado esses jovens estão dentro de uma igreja? Por que é que esses jovens no sábado, podendo sair, curtir a vida, podendo sair ao baile, podendo sair, curtir todos os prazeres que o mundo pode dar, por que é que eles estão no templo? Por que é que eles estão numa igreja antiquadra, se veste diferente, anda diferente? É que eles não sabem, queridos, que eu e você estamos construindo uma arca diante de uma geração corrupta, diante de uma geração imoral. Você não está aqui porque você não tem nada para fazer. Você não está aqui porque talvez alguém te convidou. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te encheu de graça para você se levantar numa noite como essa e vir a este lugar. Por quê? Porque cada dia que você vem aqui, você está construindo um pedaço desta arca. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Noé não fez a arca num dia. Noé não construiu a arca num congresso. Noé não construiu a arca num retiro. Noé construiu a arca dia após dia, batendo martelinho, arrumando, cortando as madeiras, fazendo as medidas como o Senhor tinha lhe ordenado.
Dia após dia, Noé construiu a sua arca. Eu vim falar nesta noite para você, jovem que está construindo a tua arca. Você, jovem que está construindo a tua arca. Eu quero dizer nesta noite, construir a arca dá trabalho. Construir a arca precisa de tempo. Construir a arca precisa de investimento. Construir a arca precisa de prioridade. É por isso que vemos uma geração que quer tudo, mas ao mesmo tempo não faz. Aí o Senhor está contando com a igreja, com a Umadur de Uruguaiana, dizendo: ei, jovens, vocês vão precisar construir uma arca. A arca não é para você perecer, a arca é para te proteger. A arca é para proteger você. A arca é a obediência, a arca é fidelidade. Ainda que muitos diziam: ei, tá louco. Ainda que muitos diziam: é mentira. Ainda que muitos diziam: que esse Noé, velho, maluco, está fazendo. Talvez alguém olhe para você lá na tua escola, na faculdade, no trabalho e diz: ei, por que ele vai na igreja? Por que ele não fala com o mesmo palavreado do que eu? Por que ele não fala esse tipo de palavra? Por que ela anda diferente? Por que quando eu convido ela para tomar uma cerveja, ela não quer? Por que quando eu convido para ela sair comigo numa boate, ela não quer? Ei! Alguém olha para você construindo a arca dia após dia, te chama de diferente, te chama de antiquadro, te chama de alguém que não faz o mesmo jeito e modelo que o mundo quer que você faça. Eu quero dizer para você nesta noite, Umadur, jovens, moços e moças que estão neste lugar, eu quero motivar você a continuar, a construir a tua arca, dia após dia. E quando eu falo isso, eu quero enfatizar de novo: Noé não construiu a arca em um dia, você não vai construir a tua arca em um momento. E a verdade é que às vezes a gente vive de momento, e aquele momento não. A nossa vida com Deus não é de momento, a nossa vida com Deus é de relacionamento, dia após dia. Talvez você guardou a tua ferramenta de trabalho e parou de construir a tua arca. Aleluia, eu preciso sair daqui, mas o Espírito Santo está falando comigo. Talvez você guardou a tua ferramenta, o teu talento, e você parou de construir essa arca. Aí o Espírito Santo nessa noite está dizendo: por quê? Você está só olhando, você vem. Eu imagino, Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Imagino que os 3 filhos de Noé ali ajudando ele. Com quem que Deus tinha falado? Com quem Deus tinha falado? Com Noé. Mas Sem, Cã e Jafé estavam lá. Eles estavam por obediência e submissão. Aleluia. Aleluia. Construir a arca, irmãos, requer muitas vezes você estava cansado, não queria vir. Muitas vezes cansado, não quer dobrar os joelhos. Muitas vezes cansado, não quer ler a Bíblia. Não é que você não crê em Deus, eu sei. Eu também passo por isso. Não é que você não crê em Deus, não é que você não ama Jesus, não é que você não queira receber uma palavra de Deus. Mas às vezes o cansaço, o desânimo, às vezes as setas do inimigo contra a nossa vida, às vezes a nossa carne fala mais alto, e você guarda, e você para de construir a tua arca, você guarda a ferramenta. Eu fico imaginando Noé. Se irmã Vanice, Noé dissesse assim: hoje eu não vou. Sabe que faz anos que eu estou construindo essa arca, acho que hoje eu vou ficar em casa. Acho que hoje eu não vou. Deus vai entender.
Afinal, eu sou ser humano. Não é assim que a gente fala? Imagina se Noé dissesse, outra semana também, não vou. Já passaram tanto tempo. 100 anos. 100 anos se passaram. Será? Imagine, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor ordenou, quando foi o momento que viesse a chuva, o Senhor ordenou para ele, olha, pegue 2 animais, ou macho e fêmea, de cada animal, ave, todos os animais, impuros, e coloque dentro da arca. E 7 pares de animais puros, coloque dentro da arca. Porque lá na lei mosaica você vai ver do sacrifício, animais puros eram sacrificados. Então o Senhor já estava pensando no futuro. Queridos, aí quando você olha para esse texto, você imagina Deus falando com Noé: ei, Noé, coloque todos os animais na arca. Imagine, irmãos, a cegueira espiritual de uma geração que vê a quantidade de animais entrando dentro de uma arca e não se arrepende e não se volta para Deus. É triste ver uma geração onde guerras, aonde fome, peste, aonde coisas terríveis têm acontecido na humanidade, mas há uma cegueira espiritual que as pessoas não conseguem ver que o nosso Senhor se aproxima, que o nosso Senhor está às portas. A geração de Noé também viu os animais entrando na arca, mas era uma cegueira, era uma indiferença tão grande que eles não conseguiam compreender que a promessa estava se cumprindo. Mas a Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, a Bíblia diz que quando veio o dilúvio, o Senhor disse, coloca os animais. Aí depois o Senhor disse para Noé, entra na arca. Ficou 7 dias lá e ainda não tinha chovido. Aí depois começou a chover, depois de 7 dias, 40 dias e 40 noites sem parar. E a Bíblia diz que 150 dias, de forma ininterrupta, Noé com seus filhos, com a sua esposa, com todos os animais, com as esposas dos filhos, ficaram dentro da arca 150 dias. E depois começou a baixar as águas. Meu Deus, irmãos, quando Jesus vai trazer isso e vai explicar isso para os discípulos e para a igreja do Senhor, ele estava dizendo assim aí, como foi nos dias de Noé, o que eu falei para vocês. Só que o versículo 38 vai dizer, porquanto assim como nos dias de Moisés, de Noé anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Queridos, eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, e muitas coisas acontecem desde muito tempo. Guerras, rumores de guerra, fome, indiferença, apostasia. Isso acontece há muito tempo. Mas Jesus aqui no capítulo 24, e nós vamos ler aqui o versículo de número, lá o 6, o 7, o 8, Jesus começa a falar dos sinais da sua vinda. E ele começa a dizer que isso tudo que aconteceu na geração de Noé iria acontecer. Só que eu fiquei pensando, Deus, tantas coisas que acontecem há tempo, há séculos, mas o Espírito Santo falava de algo, irmãos, que tocou o meu coração. Porque a Bíblia vai dizer que no período que antecedeu o arrebatamento da igreja, vai ser o período em que o anticristo, o espírito do anticristo vai se levantar. E há sinais no campo social, é isso que Jesus está falando aqui, hein? Sabe o que Jesus está dizendo, ei? Alguns sinais vão acontecer no campo social, porque ele está falando aqui da sociedade, do ser humano. O que o ser humano está fazendo aqui de errado, irmã Vanice? Em comer, em beber, em casar. O que tem de errado aqui? Não tem nada de errado aqui. Tem alguma coisa ilícita? Não. Tem algum pecado? Não.
São coisas legais? Não. São coisas naturais do ser humano? São. Mas e por que Jesus está falando então? Porque Jesus está falando de uma geração, assim como foi nos dias de Noé, que estavam tão envolvidas com as coisas naturais da terra, que esqueceram de se conectar com o espiritual. Sabe aquela palavra assim, não tem nada a ver? Sabe aquela palavra assim, não tem problema? Sabe aquela palavra assim, mas não é pecado? Sabe aquela coisa que nos distrai? É isso que Jesus está falando. Ele não está falando de coisas ilegais, ilícitas, não. Pecaminosas, não. Ele está falando de algo que é legal, é lícito, mas de algo que vai nos distrair. Oh, aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Eu quero que você faça uma autoanálise. E você pensa. E você, irmã Janena, já fez? Eu já fiz. E eu preciso da misericórdia de Deus na minha vida. É por isso que eu estou aqui. Mas eu quero que você faça uma análise da tua vida. E pense das coisas que não são pecados, mas que estão te distraindo de se conectar com Ele. Do espiritual. Jesus está falando de uma geração que estava tão preocupada com a sua vida aqui, que se esqueceu daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que é sobrenatural. O Espírito Santo falava ao meu coração de tantas coisas que tem me distraído nesses dias. E eu fico pensando, eu com 34 anos de idade, vou fazer este ano, me distraio com coisas desta terra. Imagina você que está aqui, com a idade que você tem, quantas coisas estão distraindo você. E coisas que você não precisa pedir perdão, porque não é pecado, mas que está te desconectando. Em uma geração que nós falamos tanto da tecnologia, você sabe o que é conectar. Queridos, nesta noite o Senhor me trouxe neste lugar para dizer: ei, é mentira do inferno. Se ele pensou que ia te desconectar, se nesta noite o irmão Alex desconectar o fio que está ligado, todos esses aparelhos aqui, eles não vão funcionar. Se você não estiver conectado com Deus, naquele grande dia, quando Ele voltar, você não estiver conectado com Ele, nós não subiremos. Nesta noite eu quero falar de uma forma clara, de uma forma nítida, para que você entenda. Ei, precisamos estar conectado com o céu. Aí você diz nesta noite: mas irmã, se eu estou aqui é porque eu estou conectado. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Irmãos, às vezes a gente chega em casa, muitas vezes eu chego em casa e diz: sabe, irmã Vanessa, quando você cumpre, irmã Eliele, que você cumpre um compromisso, você chega, né? Ai, graças a Deus, cumpri aquele compromisso, graças a Deus, sai um alívio. Só que aí o Espírito Santo me lembra: você cumpriu o teu compromisso com o homem. Você cumpriu o teu compromisso, sim, de fazer a obra do Senhor, de fazer a minha obra. Mas isso não é o suficiente. Sabe o que Deus está falando nesta noite para mim e para você? Ele quer te conectar de novo com as coisas espirituais, fazendo coisas naturais, mas conectado com o espiritual. Como isso, irmã? É você lá na tua casa, fazendo uma comida, lavando uma louça, você lá na tua faculdade, você lá no teu trabalho, você está fazendo coisas naturais da vida, porque nós não vamos viver numa bolha, mas você lá no teu natural, coisas cotidianas da vida,
você conectado com o céu, o teu espírito dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. O teu espírito andando pelas ruas da cidade, você começa a adorar o Senhor dizendo: ah, meu Senhor, só Tu és digno de honra e de glória. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pela minha vida, pela minha família. É você andar pela faculdade junto com as pessoas e você ser a diferença, você não falar as mesmas coisas que eles falam, você não se vestir como eles se vestem, você não andar da mesma maneira, você está conectado com o espiritual. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei porque eu estou aqui nesta noite. O Espírito Santo diz ao meu coração: eu sei porque eu estou aqui nesta noite, porque o Senhor nesta noite, através desta palavra, está dizendo: ei, eu vou conectar de novo. Eu vou conectar de novo uma geração cheia do meu Espírito Santo. Uma geração que não precisa de um sábado para se encher. Aonde ele vai, ele está cheio do Espírito Santo. Uma geração de jovens que não precisa de um final de semana de retiro para se encher da glória de Deus. Uma geração que não precisa de um congresso. Alguém importante e famoso vinha para você ser renovado no Espírito Santo. O Senhor nesta noite está dizendo: eu quero conectar você de novo com o céu. Eu quero conectar. Você pode levantar a tua mão. Você pode levantar a tua mão e dar glória para o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Diga para Ele nesta noite: Senhor, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Comece a falar com o Espírito Santo. Comece a dizer: Senhor, me ajude. Me ajude a orar mais, Senhor. Me ajude mais a ler a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, a ser fiel. Senhor, me ajuda a controlar os meus impulsos. Senhor, me ajuda a controlar os meus desejos. Me ajuda, Senhor. Diga para o Espírito Santo nesta noite. Diga para Ele: me ajude. Me ajude, me ajude, me ajude. Aleluia. A Bíblia diz que o reino é tomado com esforço. E eu e você estamos lutando nesta batalha, querido. Não há um super-homem, uma super-mulher que ande nas nuvens aqui, não. Todos nós estamos nessa terra batalhando. Estamos lutando pelo mesmo alvo, pelo mesmo destino. Então nesta noite, você que está aí do lado do teu irmão, você não é competidor dele. Você não tem que ser melhor do que ele. Você tem que ser melhor de você mesmo. Todos os dias dizendo: Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. O Espírito do Senhor quer conectar pessoas aqui nesta noite. Uma geração conectada com o céu. Ninguém pode parar. Satanás, ele muda as ferramentas, mas a maneira de trabalhar é a mesma. Estamos vivendo em um tempo em que os sinais do campo social são coisas naturais, que continuam, assim como nos dias de Noé, continuam nos distraindo. Só que agora, alguns outros incrementos. Quando nós vamos olhar para a tecnologia, celular, a internet, onde a medicina, a tecnologia foi avançada de uma maneira tão grande. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso e descobri que no século 20 a tecnologia deu um salto, a medicina, de uma maneira tão grande, mas comparado ao início do século 20, onde as pessoas se deslocavam apenas de carroças, hoje nós vemos muitos aviões, carros, jatos, onde que em 1 hora, 30 minutos,
alguns minutos, sai de um lugar para outro. A tecnologia avançou de uma maneira. Satanás, ele mudou as ferramentas, mas a maneira de trabalhar é a mesma. Distração. Um momento em que a crise moral vem caindo cada vez mais. A crise moral, aonde em algumas nações e países o casamento homossexual é legalizado, aonde em alguns países o aborto é legalizado, e muitos querem que isso seja implantado aqui no Brasil. É dessa geração que eu estou falando. E enquanto isso, a igreja está desapercebida. Mas Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você: é mentira de Satanás que achou que esta geração, dizendo na tua mente, através de pessoas mesmo, que é a pior geração. Que isso? Eu venho aqui em nome de Jesus dizer: ei, não é. A igreja que antecede a volta de Cristo é uma igreja cheia do Espírito Santo. E enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto eu tiver oportunidade de dizer, eu vou dizer: Deus vai levantar uma geração cheia do Espírito Santo, poderosa. Meu Deus, aleluia, 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 aleluia. Quando diante de uma geração corrupta, indiferente, Deus contou com um homem. Eu quero crer que Ele vai contar contigo. Eu quero crer que Ele pode contar comigo. Eu quero crer que Ele vai contar contigo. Eu quero crer que Ele vai contar com os líderes, com os cantores, com os pregadores que o Senhor está levantando. Eu quero crer que assim como Ele contou com Noé, para preservar uma geração, porque a partir de Noé veio o segundo homem, depois de Adão, porque a geração de Adão foi exterminada por causa do dilúvio, mas através de Noé se levantou uma outra geração, a qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer nesta noite: Deus vai despertar meninos, meninas, jovens, criança, homens, mulheres. O Espírito de Deus vai despertar uma geração cheia do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu quero crer que o mundo vai olhar para você e vai dizer: aquele ali tem uma graça que eu não consigo entender. Sabe aquela pessoa que você olha e diz: tem uma graça de Deus na vida daquela pessoa, eu não sei o que é. Eles não conseguem explicar, mas eu sei. É a presença de Jesus na vida dela. É a presença de Jesus na vida dele. Eu quero crer que Deus vai levantar uma geração, que o Senhor vai achar graça aos seus olhos. Eu quero crer que o Senhor vai levantar uma geração justa, íntegra, reta, obediente, que anda com Deus como Noé. Há uma promessa. E eu quero que você se ponha em pé. Pedir para as meninas me ajudar aí. Há uma promessa e há uma esperança. Duas coisas eu preciso dizer antes de terminar. Há uma promessa e há uma esperança. Qual a promessa? A promessa que o nosso Senhor Jesus vai voltar. Eu creio que Ele virá antes da grande tribulação para levar a sua igreja. Há uma esperança. Qual? Tito 2, versículo 11. Aonde vai falar da bendita esperança. Nós não somos comuns. Nós não somos qualquer povinho.
Nós não somos pessoas normais, não somos. O dia que você quiser se enquadrar com o que o mundo está dizendo, não vai dar, porque você é diferente. Nós somos diferentes. Nós temos uma promessa. Quem tem uma promessa, irmã? A igreja. A igreja tem uma promessa qual? A promessa que Jesus virá para buscar a sua igreja. E qual é a esperança? A bendita esperança é que Ele virá. Isso não alegra o teu coração, irmão? Por favor. A bendita esperança é que Ele virá. Ele virá para quê? Para nos tirar deste mundo corrupto, para nos levar para um lugar aonde a Bíblia descreve que não há choro, não há morte, não há pranto, não há dor. Nós estamos debaixo de uma promessa, e sobre a igreja há uma bendita esperança. Que o mundo pode estar de mal a pior, que o mundo pode estar andando na direção contrária do que nós, que a enfermidade pode assolar a tua casa, que a dor, a depressão, a ansiedade pode assolar a tua vida, mas dentro de você ninguém pode tirar uma bendita esperança, em que tem algo preparado para a sua igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante diz: aleluia. Preciso te dizer isso nesta noite. Eu preciso que você abra o teu coração nesta noite, porque eu preciso te dizer isso. Paulo vai dizer aos irmãos que estavam em Corinto, dizendo: eis que vos digo um mistério, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, e o último inimigo do ser humano, a morte, vai ser tragada. Hoje você luta com o pecado, mas Jesus já venceu na cruz por você. Mas um dia, o último inimigo do ser humano, a morte, vai ser tragada. Onde está a morte, a tua vitória? Eu tenho uma notícia para a igreja. Eu tenho uma notícia para uma de Uruguaiana. Ei! Nós estamos debaixo de uma promessa, e há em nós uma bendita esperança que o mundo não pode arrancar, que a enfermidade não pode arrancar, que as coisas lá de fora não podem arrancar de nós. A esperança que o nosso descanso não é aqui, que a nossa morada final não é aqui. Nós estamos de passagem, minha irmã. Nós estamos de passagem por aqui. Nós não somos daqui. Não tenha vergonha de dizer para o mundo que o teu lugar não é aqui. O Senhor tem visto o teu pranto, o Senhor tem visto as tuas lágrimas, o Senhor tem visto os teus desafios, o Senhor tem visto as tuas fraquezas, o Senhor tem visto as tuas limitações, mas Ele me trouxe aqui para dizer nesta noite: em nós uma bendita esperança que ninguém pode arrancar, circunstância nenhuma pode arrancar. Eu quero te convidar a você sair
do teu banco e vier aqui comigo orar. Eu não vou orar por você, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar junto. Venha depressa. Venha depressa nesta noite. Me ajude. Está voltando. Aleluia. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os anjos bradar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando para os santos trasladar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar. Os fiéis. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Se o Alex puder me ajudar só um pouquinho no retorno, eu preciso. Eu queria que nessa noite você fechasse os teus olhos. Comece a se conectar com o Senhor. Não fique preocupado com o que vão pensar, com o que vão falar. Não se pergunte, não se questione nesta noite. Não fique observando, só comece a se conectar com o Senhor. Comece a orar agora, comece a orar agora. Vai, comece a orar. As meninas ali, os irmãos vão ficar ali tocando o instrumento e me ajudando. Você vai começar a se conectar com Jesus agora. Comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Jesus nessa noite. Comece a dizer para Ele. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece as tuas limitações, Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Comece a dizer para Ele: oh Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu não quero ficar desapercebido. Senhor, me ajuda. Essa era a minha oração, pedindo para o Espírito Santo. Não, Senhor, não me deixa ficar desapercebido. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Os santos trasladando. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem nos buscar.
entregando as coisas para Ele. E Ele me dizendo naquele dia: eu não te conheço. Sabe qual é o meu pior medo? É isso. É dizer que sou dele e Ele dizer: eu não te conheço. Ele vai dizer naquele dia para aqueles que não estiverem nele: eu não te conheço. Mas Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei, eu ia todo bonitinho no culto. Aleluia. Glória a Deus. Não brinca com as coisas de Deus, irmão, por favor. Aleluia. Não brinca com aquilo que é santo. Aleluia, Jesus. Porque isso não vai te sustentar naquele dia. Um evangelho hipócrita, um evangelho farisaico, um evangelho que parece, mas não é. Eu estou dizendo isso para você, estou dizendo isso para mim também. Eu sinto o Espírito de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito clama nesta noite. O Espírito Santo clama nesta noite dizendo: ei, se liga! Há uma graça caindo sobre este lugar nesta noite. Há uma presença de Deus caindo sobre este lugar. Há uma glória de Deus entrando neste ambiente. A presença dEle está aí dentro, renovando a tua vida. O Espírito de Deus está dizendo para mim e para você: levanta a cabeça. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você nesta noite: ei, moço, reage. Moça, reage. Tu acha, irmão, que eu estou brincando? Deus vai requerer de mim. É bonitinho vir aqui na frente, né? É bonito. É bonito, irmãos. Você não tem ideia da responsabilidade. O Espírito está dizendo: reage, reage, reage. O Espírito Santo nessa noite está dizendo, irmão, Vanice, Ele está libertando pessoas aqui de vícios aqui nessa noite, pecados aqui, de estimação, em nome de Jesus. A graça de Deus está invadindo este lugar para purificar pecado, para perdoar pecado. Toda condenação está caindo por terra nesta noite. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor está derramando graça, 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 graça. Todo pensamento, toda condenação, todo julgamento está caindo por terra em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta noite. Eu gostaria que a irmã Vanice, irmão Carlos, os líderes, por favor, vem me ajudar a orar aqui nesta noite. Vem me ajudar a orar. Eu já vou passar o microfone. Me ajude a orar agora. Me ajude a orar agora. Me ajude a orar agora, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, me ajude a orar. Aleluia.
Eu quero pedir para os líderes me ajudar a orar e impor as mãos agora. Me ajudem. Podem ser lá, vamos orar agora. Meninas, me ajudem aí. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pessoas que não falavam em mistérios, pessoas que não eram renovadas com o Espírito Santo, Deus vai começar a renovar. O Espírito Santo vai te levantar nesta terra. Receba autoridade, renovo de Deus sobre a tua vida. O Espírito Santo diz nesta noite: eu conto contigo, rapaz. Eu conto com a tua vida. Eu conto com os teus sonhos. Eu conto contigo. Deixa o Espírito Santo renovar a tua vida. Pai, nós estamos em tua presença nesta noite. Nós começamos a orar aqui agora, em nome de Jesus. Nós começamos a orar. Se você quiser abraçar alguém, abraça alguém. Se você sentir de abraçar alguém, abraça agora. Pai, nós estamos em tua presença neste lugar. Oh, Espírito de Deus, cai por terra toda competição, Senhor, em nome de Jesus. Cai por terra, Senhor, toda palavra maldita sobre a vida dela e sobre a vida dela agora. Caia por terra toda incredulidade, Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite nós começamos a orar aqui, Pai. Em nome de Jesus eu peço agora um renovo espiritual sobre a vida deles. Um renovo espiritual sobre a vida delas agora. Espírito de Deus, começa a renovar. Deus, começa a renovar a vida dela agora. Começa enchendo o teu Espírito Santo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sou